Boa noite, igreja. Eu gostaria de iniciar a minha pregação falando do tema que eu vou pregar hoje. E o tema é Andando em Autoridade. Enquanto isso, eu vou passar para vocês o livro da Bíblia aqui, 1 Samuel 17. A gente vai ler do versículo 1 ao 50. Ou seja, quem está aqui com a sua leitura bíblica atrasada vai colocar em dia, porque nós vamos ler muito a Bíblia. E, na verdade, toda essa leitura é para que eu possa contextualizar o que eu vou falar para vocês, e o que eu quero trazer para vocês, que são 4 pontos. Eu creio que é um texto que muitas pessoas já ouviram falar, nem que fosse somente pelo nome, Davi e Golias, a história de Davi e Golias. E o mais interessante é que cada vez que a gente lê o texto, a gente sempre vê alguma coisa diferente, sempre percebe algo diferente, um texto, uma história, uma frase que salta aos nossos olhos. E como nós estamos nesse ano, autoridade e graça, quando eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra, me veio esse texto. E eu preciso ler todo ele. E eu vou pegar alguns versículos para nós desenvolvermos aqui os pontos que eu quero, mas a gente vai ler só para poder termos um contexto. E aí eu quero que vocês prestem a maior atenção que vocês puderem, tá bom? Vamos lá, capítulo 17, versículo 1. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá, e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus acamparam uma colina e os judeus outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. E nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. E sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, e seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Guardem esse versículo. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém, de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor e pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles,
Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Guardem isso. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer. Também lhe dará suas filhas em casamentos e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá um homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, o ouviu, prestem bem atenção nisso, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Guardem esse versículo também. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso, e esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, quem me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se dos filisteus. Enquanto isso, os filisteus com seu escudeiro à frente vinham se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, o gigante, o filisteu: por acaso sou eu um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi invocando seus deuses e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse, preste bem atenção, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Versículo 47. Todos que estão aqui saberão que não todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Prestem bem atenção nesse versículo que eu li. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ele ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou.
toda vez que eu leio esse texto, sempre me vem uma fé, né? Porque Deus ele sempre coloca a gente diante de desafios. E eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar toda a leitura, mas o que eu quero dizer aqui, especificamente, e algo que é muito importante trazer para vocês é o seguinte: em alguns momentos na nossa vida, Deus nos coloca diante de gigantes, diante de dificuldades, diante de situações nas quais nós temos que vencer, né? Isso vocês escutam a todo tempo. E uma das coisas que eu quero frisar para vocês agora é ler o versículo 10, versículo 11, versículo 10, 11 e 17. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Isso foi o Golias falando, os israelitas. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Versículo 16. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Durante 40 dias. E aí, aqui entra o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Na sua caminhada cristã, não se deixem ser dominados pelo medo. O texto ele deixa claro aqui que o povo de Israel, quando eles se depararam com aquele gigante, quando eles viram aquele homem de 2,90 metros, que nós devemos ter o quê? Uns 4 metros de altura? Eu acho que mais ou menos uns 4 metros. Ele tinha quase, batia, enfim, ia quase nessa lâmpada aqui. E devia ser um cara enorme. A Bíblia fala que quando eles se depararam com aquilo, eles ficaram apavorados, com medo. E aí entra o primeiro ponto. O medo, ele tem a capacidade de nos fazer parar. E isso é algo muito... É algo que nós temos que vigiar. Porque a gente se esquece de quem Deus é. O problema é que o povo de Israel, eles sabiam tudo o que eles eram. Eles sabiam que eles eram um povo escolhido de Deus. Eles sabiam que Deus estava com eles. Existe algo muito interessante na cultura judaica. Na cultura judaica, né? Os pais, eles passam conhecimento para os filhos e vão contando histórias. E todas aquelas histórias do Antigo Testamento, de quando o povo saiu do Egito, de quando Deus abriu o Mar Vermelho, e de todas aquelas maravilhas, era muito normal os judeus eles saberem dessas histórias. Então, esses judeus que estavam aqui, eles tinham mais do que argumentos fortes de que eles serviam a um Deus forte e poderoso. Eles sabiam disso, eles tinham em mente, eles ouviam, e desde crianças, desde muito novos, eles sempre ouviam isso. Mas quando eles sentiram medo, eles se esqueceram do Deus ao qual eles serviam. E por ter se esquecido e por ter ficado com medo, durante 40 dias, em uma guerra que poderia ser resolvida em um dia, como nós vemos lá no texto na frente, eles ficaram sendo afrontados por aquela situação. Então o medo ele tem a capacidade de nos parar. E segundo, o medo ele tem a capacidade de nos fazer esquecer das coisas mais importantes e daquilo que nós temos que fazer. E de que Deus ele está à frente das nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu falo para vocês, na sua caminhada cristã, não se deixe ser dominado pelo medo. Não se deixe ser dominado pelo medo. Segundo ponto. Eu vou ler aqui o 1 Samuel 17, né, versículo 28 e 33. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. O segundo ponto da minha pregação é o seguinte: algumas vezes na sua caminhada cristã vão duvidar de você. Vão olhar para você e vão duvidar de você. E algumas vezes até você mesmo vai duvidar de você. O texto fala aqui que o irmão de Eliabe, ele julgou, né? Aí nesse caso seria fazendo um pouco o caso dele.
E aqui no segundo versículo fala que Saul disse que ele não tinha condições de lutar contra um filisteu, contra um cara de 2,90 m. Então, o ponto principal aqui que eu tenho que falar para vocês nesse segundo ponto, nesse segundo tema, é o seguinte: algumas pessoas vão olhar para você e vão te comparar aos paradigmas que ele tem. O paradigma de Saul, para um grande guerreiro, era um homem que andava de armadura, era um homem que foi treinado desde a mocidade, era um homem que tinha grande capacidade de manejar a sua espada. Mas Davi, como nós lemos na história, quando Saul, ele falou que quando ele falou que Golias era um homem já treinado desde novo, qual foi a resposta de Davi? Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que eu estou pelo exército dos Deus vivo e o Senhor me dará a vitória. Então, o segundo ponto é o seguinte: não olhe para a sua eventual incapacidade. Deus ele já te deu tudo o que você precisa. Não olhe para a sua eventual incapacidade, porque é o Senhor quem vai à frente da sua vida. É o Senhor quem te capacitou para o propósito, para o chamado que Ele te deu. Vão falar diversas coisas, mas não deem ouvido. Não deem ouvido. O povo de Israel, quando eles estavam lá naquele campo de batalha, eles deram ouvidos àquilo que não deveriam. E com base no medo deles, um só homem fez parar um exército de milhares. Um exército de milhares que ficou com medo. Então não sejam intimidados pelo medo. E há casos onde nós mesmos duvidamos daquilo que nós podemos fazer. E eu quero citar aqui apenas, passar o caso de Moisés. Quando Moisés, ele estava lá no deserto e ele teve aquela experiência com a sarça ardente, né? O Senhor fez um chamado e falou para ele, falando assim de maneira bem sintetizada, chamou e falou que Moisés, que ele estava chamando Moisés para libertar o povo dele lá do Egito. Mas Moisés, ele chegou e falou assim para Deus: Deus, eu sou gago, eu tenho um problema de falar. Ele falou diversos outros problemas, ele falou: Senhor, eu sou gago. E aí na conversa dele com Deus, ele se irritou e falou assim: eu te enviei, e vai lá e faz o que tem que fazer, e vai o teu irmão Arão. E se você olhar a história do povo de Israel quando ele saiu do Egito, o único momento que eu ouço falar sobre a gagueira dele é quando o próprio Moisés falou. Porque em toda a história, quando eu olho a história de Moisés, ninguém cita, ninguém fala do defeito que ele tinha, que era a gagueira. Então hoje, se eu fosse um pregador e se eu fosse gago, né, quantas pessoas ficariam com medo de subir aqui e de falar porque tem problemas de gagueira? Olha, ó, às vezes eu gaguejo. Então, a grande situação é a seguinte: não olhe para os seus defeitos, não olhe para a sua incapacidade, porque Deus ele te levantou. E eu acho que a coisa que mais irrita a Deus é quando Ele fala: meu filho, vai lá e faz, e você ainda fica lá discutindo com Ele, falando que você não pode fazer. Sendo que Deus é o Deus que te capacita e te faz vencedor. É aquele que te sustenta e que te levanta e que faz com que você vença todas as guerras e todas as batalhas. Amém? Ficou bem claro isso? Algumas vezes na sua caminhada cristã vão duvidar de você e até você mesmo. Não duvide, jamais. Eu vou falar sobre o terceiro ponto aqui. E eu vou ler o versículo 38 ao 40. Tá? Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu na sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. E a gente sabe como é que foi o decorrer da história. Mas, se vocês prestaram bem atenção na leitura desse texto, o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte: tudo que você precisa na sua caminhada para o seu ministério, Deus ele já te deu. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Davi, aqui, ele já tinha tudo que ele precisava, e tudo que ele precisava para a caminhada dele era aquela tiradeira
né? Eu não sei se vocês têm a visão, mas seria algo que lembra uma seta, um estilingue. Vocês sabem o que é seta, estilingue? É um artigo muito simples, mas era o suficiente para ele e algumas pedras. O grande ponto aqui é que, algumas vezes na nossa caminhada, Deus ele dá alguns desafios para a gente e a gente começa, mas Deus, eu não tenho isso, mas Deus, eu não tenho aquilo, mas Deus, eu não tenho a situação favorável, mas Deus, eu não tenho dinheiro, mas Deus, eu não tenho um conhecimento, mas Deus, eu não faço seminário, mas Deus, eu não tenho um Instagram que bomba, mas Deus, eu não sei cantar, mas Deus, eu não sei mais. Isso enche o saco. Porque, na verdade, quem capacita é Deus. Esquece isso. Esquece a sua incapacidade. Esquece porque o poder do Senhor, ele se manifesta na sua fraqueza. Aonde você não consegue fazer e aonde você não consegue ir, Deus ele vai lá e vai complementar, porque nunca foi pela sua força, nunca foi pelo que você pode fazer, mas sempre foi pelo poder de Deus, sempre foi por aquilo que Ele te capacitou e te enviou a fazer. Então, na sua caminhada, você já tem tudo o que você precisa. Então, o que está faltando? O que está faltando? Chega, para de justificativa. Quarto ponto. Eu vou ler o versículo 45 e 47. Tá? E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Versículo 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E aí, o quarto ponto é, na sua caminhada, as suas guerras não são vencidas apenas pelo que você tem em mãos, nem pela sua capacidade, mas pelo poder de Deus. O que fez Davi um grande vencedor naquela guerra, naquela batalha, é que ele tinha em mente que ele lutava em nome do Deus vivo, e que ele não precisava nada mais, nada menos do que a presença de Deus para que ele pudesse vencer e ganhar aquela guerra e aquela batalha. Tanto que ele falou isso para o gigante, e nós lemos aqui, todos que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Não é por um grande ministério, não é por ter dinheiro, não é por ter fama, não é por ser conhecido que vocês vão alcançar um sucesso na vida de vocês ou que o ministério de vocês vai dar certo. Mas é pelo poder de Deus pelo poder de Deus que atua na vida de vocês e através de vocês. Amém? Enquanto essa verdade não estiver sedimentada em nossos corações, nós vamos querer lutar as nossas guerras, nós vamos querer lutar as nossas batalhas com as nossas próprias forças. E é aí que reside o grande problema do homem, né? Na nossa caminhada, a gente acaba se esquecendo um pouco do poder e do agir de Deus, e a gente começa a confiar nos nossos próprios recursos, a gente começa a confiar nas nossas próprias forças, no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, e aí queremos tomar o controle de toda a situação. E isso faz com que a gente perca o rumo da vida. Isso faz com que a gente, eventualmente, fique preso em uma situação de medo, porque a gente não encontra respostas, porque nós nos esquecemos que Deus é aquele que dá a vitória. Isso faz com que a gente coloque condições para que Deus haja, quando, na verdade, nós já temos tudo para que Deus possa agir. E a gente acaba se esquecendo de Deus. E esse é um ponto muito complicado, porque hoje em dia o que se prega no mundo e hoje em dia o que nós vemos nas TVs e tudo, é que o homem ele tem se tornado o centro de todas as coisas. Então, na verdade, o que é valorizado são as suas características. É aquilo que você faz, é aquilo que você
sabe fazer, como você sabe falar, é a imagem que você tem. Isso faz parar o mover de Deus na nossa vida, porque a gente acaba colocando os nossos olhos naquilo que é menos importante. O povo de Israel, eles confiavam na força deles. E por confiar na força deles, quando eles viram um homem que aparentemente era muito mais forte do que eles pararam. E quando nós também estamos numa situação como essa, a gente para, porque nós nos esquecemos. E eu estou repetindo de novo, nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos. E jamais se esqueçam que vocês servem a um Deus grande, perfeito e maravilhoso. E mesmo aquilo, quando na sua vida tudo vai bem, quando tudo vai bem, não se esqueça que é o poder de Deus e a provisão de Deus dia após dia que te dá tudo aquilo que você precisa. Não é só o poder das suas mãos, não é só o seu trabalho. Também não estou falando que a gente não tem que fazer nada, porque Davi ele teve que ir lá, entrar na batalha e, enfim, lutar com um gigante. A gente tem que fazer alguma coisa, mas não é só aquilo que a gente faz, é o poder de Deus. É o poder de Deus. E o mais interessante foi que, para Deus provar o poder dele, para um exército de mais de 10 mil homens, de 20 mil homens, de milhares de pessoas, ele pegou um garotinho de 14, 15, 16 anos, né? Um garoto franzino, e jogou lá no campo de batalha. Aí você imagina como que aquele exército, o judeu, olhou para aquele garoto e falou assim, meu Deus do céu, ele vai morrer, ele vai ser morto em batalha, né? Mas Deus ele faz isso. Ele pega essas coisas loucas, essas coisas que a gente imagina que não vai dar certo, e mostra para ele que é o poder dele. Nunca foi a nossa capacidade, nunca foi aquilo que podemos fazer, nunca foi aquilo que sabemos, mas é o poder de Deus que se manifesta quando nós temos em mente que, na verdade, nós não estamos pela nossa força, mas estamos pelo poder de Deus. Amém? Quando eu falo essa palavra, eu falo de algo que aconteceu na minha vida, né? Deus, ele me levou a grandes mudanças, e quando tudo isso aconteceu, quando todas as mudanças aconteceram, eu me deparei com um grande gigante na minha vida. E durante um tempo, eu fiquei parado pelo medo. Todos os dias vinha aquele gigante e falava diversas coisas para mim, e falava que eu não era capaz, falava que eu não conseguiria, isso de outras maneiras, né? Eu estou falando aqui, digamos que em parábolas, mas ele falava isso para mim, e dia após dia eu era afrontado, e durante uma parte da minha vida, durante alguns anos, eu ouvia isso. Até que um dia eu falava, Deus, eu não aguento mais ser afrontado por isso. E o pior é que durante esse período eu comecei a acreditar nessas palavras. Eu comecei a acreditar que falavam para mim que eu não era capaz, eu comecei a me achar incapaz. Eu comecei a me ver como os outros me viam. Davi, aqui, lá no texto que nós lemos, o irmão dele falou que ele era um cara presunçoso, né? Mas só que ele não deu ouvidos, ele simplesmente ignorou a palavra. Só que nessa fase da minha vida eu não ignorei e deixei a coisa aí. E aí você começa a aceitar. Até que um dia, nesse desespero e cheio de medo, né? Cheio de tristeza, eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ou alguma coisa acontece, ou vai dar muito ruim, eu não aguento mais. E eu estava pronto para dormir, eu estava deitado na cama, fiz essa oração e adormeci, eu estava muito cansado. E naquela noite eu tive um sonho. E essa pessoa apareceu para mim nesse sonho, e aí, automaticamente eu olhei e identifiquei que era Deus, assim, não tinha nada brilhoso, mas eu sabia que era ali alguém que representava a Deus. E aí, quando eu olhei para essa pessoa disse assim para mim, seja corajoso. Aí, como eu tinha identificado, eu comecei a esbravejar e falar e a culpar a Deus. E falei, Deus, a culpa é sua, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu te obedeci, eu fui fiel à tua palavra, eu fiz o melhor que eu pude, e agora eu sou essa pessoa, eu não sou capaz, eu não posso. E aí eu fiquei lá falando uma porção de coisa e falei, Deus, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. E aí, quando eu acabei de falar, a pessoa olhou assim para mim e falou, seja corajoso. E o sonho acabou. E aí eu me lembrei muito da história de Moisés. Eu não sou Moisés, muito longe disso. Mas
quando eu comecei a apresentar aquela porção de argumentos para Deus, ele simplesmente ignorou. Ele simplesmente ignorou e falou: seja corajoso. Então tomei a decisão, Deus, eu vou ser corajoso e vou fazer o que eu tenho que fazer. E, irmãos, não foi fácil. Mas a partir do momento em que eu decidi fazer o que eu tinha que fazer, a minha vida mudou, as coisas mudaram. Inclusive, a maneira como eu passei a me ver mudou. Porque eu não passei mais a acreditar nas palavras e naquilo que os outros diziam. Mas independente daquilo que diziam e aquilo que pensavam, eu mantive o meu coração e o meu foco firme no Senhor. E assim, mesmo que eu tenha tomado a decisão, teve muita gente que me julgou, teve muita gente que ficou falando a opção de besteira, tinha muita gente que só ficava esperando a coisa dar errado para então eles virem e falar assim: tá vendo? Falei que não era assim. E você via aquilo acontecer. Mas Deus, ele foi fiel. E quando nós nos mantemos firmes em coragem, quando nós nos mantemos firmes e não somos dominados pelo medo, ele nos honra. Ele faz com que a gente vença cada batalha, ele faz com que a gente persista e ganhe, e vai vencendo cada batalha dia após dia. E hoje eu vejo o poder de Deus. Hoje eu vejo como Deus, ele me ajuda. E a partir de um posicionamento. Não é fácil, tem dias que acontecem algumas situações desanimadoras, de pessoas que falam algumas coisas, mas, enfim, a vida segue, a vida anda, e assim como Davi, eu não vou dar ouvidos àquilo que as pessoas falam, porque, assim como Davi, eu tenho dentro de mim o propósito que Deus me determinou, e eu vou fazer, não importa aquilo que falem, não importa aquilo que as pessoas falem. E aí, esse é o meu desafio para vocês. Depois daqueles 4 pontos, tenham claro o propósito que Deus tem para a vida de vocês. E aí, não se deixem ser tomados pelo medo, não se deixem serem tomados pelo julgamento que as pessoas fazem de vocês, não se deixem ficar paralisados pelo medo, mas vão e façam, porque o poder de Deus vai se manifestar e vocês vão executar aquilo que Deus determinou para vocês fazerem. Amém? E essa é a minha proposta. A minha proposta é uma mudança de pensamento e de maneiras como nós pensamos. E aí que está. Quando a gente pega essa verdade, quando a gente absorve essa verdade de que Deus é quem dá a vitória, Deus é quem faz todas as coisas, a gente começa a parecer um louco, né? E é muito legal. Eu estava pensando, meditando nessa palavra, e aí me veio a história de Caleb. Caleb, só para dar um contexto aqui, eu vou ler mais 6 versículos, mas só para dar um contexto, Caleb, ele foi um dos espias que foi até a terra prometida, para espiar a terra que Deus prometeu ao seu povo, né? E naquela ocasião em que eles retornaram para dar as boas novas, né, para darem as notícias de como era a terra, dos 12 espias que foram à terra prometida, que Deus prometeu que daria ao povo escolhido dele, ele foi um dos 2 que trouxe boas notícias e que trouxe palavras de encorajamento. E aí, uma das palavras que ele fala lá naquele texto, onde eles foram espiar: eia, subamos e vamos para cima deles, porque o Senhor nos dará a vitória. Né? Isso foi há 40 anos. Esse texto aqui, que eu vou ler agora, versículo 6, 40 anos depois daquela situação. Né? E aí, eu vou ler com vocês aqui, ó, Josué 14, versículo 6 e ao versículo 15. Vamos lá. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra, e lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, ele tinha 85, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho já 85 anos. Olha só que loucura agora. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, olha só, agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, portanto, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Cara, depois de ler todos aqueles textos, aí quando eu fui ler essa história, eu falei assim, nossa, Calebe para mim é um grande exemplo, de que ele sabia de que, na verdade, a força dele não estava nele, mas estava em Deus. E essa fé fez com que ele conservasse a força dele, a mesma força que ele tinha com 40 anos, até 85. Agora você imagina um velhinho hoje de 85 anos falando para você que quer, sei lá, gente, que quer correr, que quer conquistar, que quer lutar em uma guerra. Você vai dar risada, né? Se hoje você pegar um velhinho de 85 anos, você vai dar risada. Você fala, cara, você não pode, você não tem a mínima condição. Mas Calebe, porque ele acreditou na palavra, porque ele se manteve firme no propósito, porque ele sabia que era Deus quem iria fazer a obra, ele se manteve firme e Deus deu aquilo que ele pediu. Agora, olha só uma coisa interessante. Calebe, eu acho que ele já tinha 85 anos, mas a cabeça dele não estava muito legal. Porque, gente, quando ele chegou e foi falar com Josué, ele falou assim, eu quero aquele monte. Você imagina... você é um exército e você quer conquistar um monte, só que a cidade que está lá é uma cidade fortificada. E quem está lá de cima consegue ver tudo. Então, assim, eu, na minha sã consciência, eu não queria tentar conquistar um monte, porque eu estaria em visível desvantagem. Mas aí tem outra desvantagem. Lá existiam anaquins. Anaquins eram homens de grande estatura, eram gigantes. Então agora você fala, um cara de 85 anos que quer conquistar uma cidade, que fica no monte, uma cidade fortificada, como o texto fala, cheio de gigante. Esse cara é louco. Foi o que eu pensei. Só que é isso que acontece quando a gente confia no poder de Deus. Às vezes são nos dados desafios, às vezes nós assumimos desafios, e que as pessoas vão olhar e vão dizer que nós somos loucos, vão desacreditar. Mas o texto fala que ele conquistou a cidade. Um cara de 85 anos conquistou a cidade. E aí ele expulsou todos aqueles gigantes e a cidade até hoje foi chamada cidade de Hebrom. Só para a gente não ficar também no Velho Testamento, eu quero ler um texto de João 14:12. João 14:12. De fato, 12, versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. A gente se esquece disso, né? Que o próprio Jesus falou que nós faríamos obras maiores do que aquelas que Ele fez. Mas o nosso desejo de estar no controle, no comando, e a nossa visão limitada, faz com que a gente, muitas vezes, se esqueça do poder de Deus. E aí a gente olha para a igreja, em alguns lugares, a gente vê uma igreja onde as pessoas vivem com medo. Igreja onde as pessoas, elas não experimentam o poder de Deus. Não experimentam porque não creem na palavra que Deus deu. E aí Jesus falou, obras maiores eu faria. Vocês fariam obras maiores do que as que eu fiz. E aí você às vezes entra em uma igreja, né?
E aí as pessoas têm medo de orar pelos enfermos, têm medo de orar para que o milagre aconteça. E aí nós somos confrontados por essa palavra. Aonde está o nosso coração? E no que nós acreditamos e no que nós cremos, é na palavra de Deus ou na nossa força? Hoje em dia é muito normal você ver crente, ou as pessoas vindo para a igreja e falando assim: ah, Deus, me ajuda e me abençoa, dá-me um plano de saúde, para que quando aconteça alguma coisa eu possa ter um hospital, ter um lugar para ficar. Eu não tenho nada contra um plano de saúde, gente, inclusive eu tenho. Mas o ponto é o seguinte: o problema é que algumas vezes a gente coloca a nossa dependência em coisas terrenas, quando na verdade Deus ele já nos deu poder, já nos deu autoridade para orar e para estender as mãos e para que as coisas aconteçam, para que as maravilhas aconteçam. Só que a gente fica com medo, a gente fica preso nesse sistema de medo que nos paralisa e que nos faz com que a gente faça escolhas terrenas. Mas a partir do momento em que nós começarmos a acreditar de fato na palavra de Deus e colocar em prática, eu creio que coisas maravilhosas vão acontecer. Amém? Então esse é o meu desafio para vocês. Não se paralisem pelo medo. Não se deixem tomar pela dúvida. Não se deixem tomar pelo julgamento das pessoas. E creia na palavra de Deus e coloque em prática. Porque Deus, ele certamente vai honrar a cada um de vocês. E eu creio que Deus, ele quer fazer grandes coisas e grandes obras na sua vida. Amém?